Olá! Se você está assistindo e tem fé, comente agora. Eu escolho prosperar. E enquanto você escreve isso, mesmo que pareça simples, algo já começa a se mover dentro de você. Porque decisões verdadeiras não acontecem quando tudo está fácil. Elas acontecem quando alguém cansa de repetir os mesmos resultados. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo no seu interior que já percebeu que trabalhar mais, se esforçar mais, tentar mais do mesmo, não está trazendo o retorno que deveria. Isso não é falta de capacidade, não é azar, não é destino cruel, é programação. O seu subconsciente aprendeu ao longo da vida a associar dinheiro a esforço, peso, dificuldade, culpa, medo ou até conflito. E enquanto essa associação existir, ele vai proteger você de ganhar mais. Não porque ele quer te prejudicar, mas porque ele sempre escolhe aquilo que parece seguro, familiar e conhecido. Agora preste atenção, porque o que vou compartilhar com você pode ser exatamente o ponto de virada que você procurava. Se você realmente quer que essa mudança aconteça, se está cansado de apenas entender intelectualmente, mas não ver transformação real na sua vida financeira, eu preparei algo especial. É um áudio de reprogramação mental profunda, criado especificamente para dissolver essas resistências do subconsciente e instalar novos padrões de prosperidade. Não é mais um conteúdo motivacional que você consome e esquece. É uma ferramenta de transformação que trabalha diretamente nas camadas mais profundas da sua mente, exatamente onde essas crenças limitantes estão enraizadas. Acesse o link na descrição deste vídeo agora e comece sua reprogramação hoje mesmo, porque entender o problema é o primeiro passo, mas ter a ferramenta certa para transformá-lo é o que realmente muda o jogo. Não deixe para depois. Sua mente já está pronta para receber essa mudança. Você só precisa dar a ela as instruções corretas. O link está na descrição e sua nova realidade financeira começa no momento em que você decide agir. O subconsciente não entende lógica, não entende promessas futuras, não entende discursos motivacionais. Ele responde ao que foi repetido, sentido e aceito como verdade. Se em algum nível você aprendeu que dinheiro vem com sacrifício extremo, ele só permitirá que você ganhe quando estiver exausto. Se você aprendeu que prosperar afasta pessoas, ele vai travar oportunidades para preservar vínculos. Se você aprendeu que ganhar mais é perigoso, ele vai sabotar decisões no momento exato em que tudo começa a dar certo. E isso acontece de forma silenciosa. Não como um grande erro evidente, mas como pequenas escolhas, adiamentos, dúvidas repentinas, falta de constância, desânimo sem motivo claro. Você não percebe, mas é o subconsciente assumindo o controle. Talvez você já tenha vivido isso. Uma fase em que tudo parecia alinhar e, de repente, algo desandou. Um projeto que começou bem e perdeu força. Uma oportunidade que surgiu e você não sustentou. Um dinheiro que entrou e saiu rápido demais. Isso não é coincidência, é coerência interna. O subconsciente sempre busca manter você dentro do padrão que ele reconhece como identidade. E aqui está um ponto crucial. Não é sobre quanto você quer ganhar, é sobre quem você acredita ser. A renda que uma pessoa tem é quase sempre compatível com a identidade que ela carrega. Se internamente você ainda se vê como alguém que luta, que corre atrás, que se esforça muito para pouco retorno, o subconsciente vai manter essa imagem viva. Ele vai garantir que a realidade confirme essa história. Você pode repetir afirmações, ouvir vídeos, fazer planos, mas se no fundo você ainda se identifica com a escassez, com a sobrevivência, com o quase, o ciclo se repete. Prosperidade não começa no dinheiro. Começa na permissão interna. Começa quando o subconsciente entende que ganhar mais é seguro, é natural, é possível e não ameaça quem você é. E essa mudança não acontece com força, acontece com consciência.
Quando você começa a observar seus pensamentos automáticos sobre dinheiro, percebe o quanto eles são antigos, herdados, repetidos sem questionamento. Frases internas como "não é para mim", "isso é difícil", "demora", "sempre falta", "dinheiro não fica", tudo isso não é pensamento aleatório, é programação ativa. O subconsciente aprende por repetição emocional. Aquilo que foi vivido com intensidade, principalmente na infância e juventude, cria padrões profundos. Se você viu esforço sem recompensa, ele aprendeu isso. Se viu conflito por causa de dinheiro, ele associou dinheiro à dor. Se viu alguém prosperar e ser criticado, ele entendeu que prosperar traz rejeição. E agora, adulto, você pode até querer mudar, mas o subconsciente continua operando no modo antigo. Ele não atualiza sozinho. Ele precisa de novos comandos, novas imagens internas, novas sensações de segurança associadas à prosperidade. Pense na sua história com dinheiro. Não apenas nos últimos meses ou anos, mas desde sempre. Quais foram as mensagens que você ouviu sobre dinheiro quando era criança? Como seus pais ou responsáveis lidavam com a questão financeira? Havia tensão, medo, briga? Ou havia tranquilidade, planejamento, abundância? Cada cena que você presenciou, cada frase que ouviu, cada emoção que sentiu em torno do dinheiro foi sendo gravada no seu subconsciente como um manual de instruções. E esse manual continua operando hoje, mesmo que você conscientemente discorde dele. Mesmo que você saiba racionalmente que merece mais, que é capaz, que tem potencial. O subconsciente não liga para o que você sabe, ele liga para o que você sente como verdade profunda. É por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço excessivo. Não é sorte, é coerência interna. O subconsciente delas não vê dinheiro como ameaça, ele vê como expansão. Ele permite. Enquanto o seu subconsciente não permitir, você até pode ganhar mais em alguns momentos, mas não sustenta. Sempre haverá um vazamento. Sempre algo vai consumir, quebrar, atrasar ou desorganizar. Não porque você erra, mas porque internamente ainda não se sente confortável em permanecer em um nível mais alto. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O subconsciente não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você espera. Expectativa é silenciosa, automática, quase invisível. Você pode desejar prosperidade, mas esperar dificuldade. Pode desejar abundância, mas esperar perda. Pode desejar estabilidade, mas esperar que algo dê errado. E aquilo que você espera, você se prepara emocionalmente para viver. O corpo relaxa ou tensiona de acordo com essa expectativa. As decisões seguem essa direção. As escolhas diárias, pequenas, aparentemente irrelevantes, vão confirmando esse roteiro interno. Observe como você reage quando uma oportunidade financeira aparece. Você sente empolgação genuína ou imediatamente surge aquela voz interna dizendo: deve ter alguma pegadinha? Quando alguém te oferece algo de valor, você recebe com naturalidade ou sente que precisa compensar de alguma forma, como se não merecesse simplesmente receber? Quando você pensa em cobrar o valor real do seu trabalho, sente confiança ou culpa? Essas reações automáticas são janelas diretas para o que está programado no seu subconsciente, e elas não mentem. Você pode falar que acredita em abundância, mas se o corpo trava, se a voz falha, se a decisão é adiada, o subconsciente está mostrando sua verdadeira programação. Quando você começa a mudar a forma como pensa sobre dinheiro, no início parece artificial. Parece estranho imaginar facilidade. Parece quase irresponsável pensar que pode fluir. Isso acontece porque o subconsciente ainda não reconhece esse cenário como real. Mas ele aprende. Ele aprende quando você repete, sente, visualiza e, principalmente, quando você deixa de reforçar o velho padrão. Cada vez que você observa um pensamento limitante e não o segue, algo se enfraquece. Cada vez que você escolhe uma ideia mais ampla, algo novo se instala.
É um processo silencioso, mas extremamente poderoso. A questão é que a maioria das pessoas tenta mudar a realidade externa sem tocar na estrutura interna. Mudam de emprego esperando que isso resolva. Fazem novos cursos esperando que isso transforme. Buscam novas estratégias esperando que isso desbloqueie. E tudo isso pode ajudar. Mas se a programação interna continua a mesma, os resultados voltam a ser os mesmos. É como tentar encher um balde furado. Você pode colocar mais água, trabalhar mais rápido, usar baldes maiores, mas enquanto o furo existir, o resultado será sempre insuficiente. O furo está nas crenças subconscientes, e ninguém ensinou você a consertar isso. Prosperidade não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você solte a versão que aprendeu a sobreviver. Aquela versão que normalizou o aperto, o medo, o esforço excessivo. O subconsciente precisa entender que você não está mais naquele ambiente antigo, que agora é seguro expandir, que agora é permitido receber, que agora não é mais necessário lutar para merecer. Quando isso começa a ser assimilado, a realidade responde, não como mágica instantânea, mas como alinhamento progressivo. Ideias surgem com mais clareza, oportunidades parecem mais visíveis, pessoas certas aparecem e, principalmente, você começa a sustentar o que antes não sustentava. Mas como exatamente essa reprogramação acontece? Não é sobre repetir afirmações mecânicas enquanto sua mente consciente duvida. Não é sobre visualizar cenários que você não consegue sentir como reais. É sobre criar experiências internas que o subconsciente reconheça como seguras e possíveis. É sobre associar prosperidade a sentimentos de paz, naturalidade, merecimento. É sobre desassociar dinheiro de culpa, medo, conflito. E isso requer uma linguagem específica, uma frequência específica, um método específico. Não é qualquer conteúdo que faz esse trabalho. É preciso algo desenhado exatamente para essa finalidade. Pense em quantas horas da sua vida você já dedicou a consumir conteúdo sobre dinheiro, sucesso, mentalidade. Quantos vídeos assistiu, quantos livros leu, quantos podcasts ouviu. E pense agora, quanto disso realmente mudou sua realidade financeira de forma sustentada? Se a resposta for pouco ou nada, não é porque o conteúdo era ruim. É porque consumir informação não reprograma o subconsciente. Você precisa de algo que trabalhe na camada certa, no momento certo, da forma certa. Você precisa de uma ferramenta que fale diretamente com a parte da sua mente que realmente controla suas escolhas financeiras. Se você sente que trabalha muito e recebe pouco, não é falta de valor, é conflito interno. Se sente que sempre está recomeçando financeiramente, não é azar, é padrão. E padrões podem ser reprogramados. Não com pressa, não com desespero, mas com constância consciente. O subconsciente aprende aquilo que você repete com emoção e aceitação. Por isso, ouvir esse tipo de conteúdo não é entretenimento, é treinamento interno. Cada palavra que você aceita como verdade começa a substituir uma crença antiga. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa provar nada. O trabalho é interno. É permitir que sua mente profunda entenda que prosperidade é segura, natural e possível para você. E quando essa permissão acontece, o esforço muda de qualidade. Não é mais luta, é direção. Não é mais sobrevivência, é construção. Não é mais medo de perder, é confiança em sustentar. O subconsciente deixa de bloquear porque não vê mais ameaça. Ele começa a colaborar. E talvez agora você entenda por que tantas tentativas anteriores não se sustentaram. Não era falta de técnica, não era falta de vontade, era desalinhamento interno. Mas isso não é uma condenação, é um convite. Um convite para assumir o controle daquilo que sempre esteve operando nos bastidores. Seu subconsciente não é seu inimigo. Ele só precisa de novas instruções. E elas começam aqui,
com consciência, com repetição, com uma nova história sendo aceita como possível. Existe uma diferença fundamental entre querer mudar e decidir mudar. Querer é passivo, é esperança, é desejo flutuante. Decidir é ativo, é compromisso, é movimento real. E a decisão verdadeira não precisa ser anunciada, ela se mostra nas ações. Quando você realmente decide que vai reprogramar sua relação com o dinheiro, você não fica apenas consumindo conteúdo sobre o assunto. Você usa as ferramentas que funcionam. Você não fica apenas pensando em mudar. Você coloca em prática o que realmente transforma. E transformação real vem da repetição consciente de novos padrões até que eles se tornem automáticos. Pense em como você aprendeu qualquer habilidade na sua vida. Andar de bicicleta, dirigir, tocar um instrumento, falar outro idioma. No começo era estranho, artificial, exigia a atenção total. Mas com a repetição, aquilo que era consciente e trabalhoso se tornou automático e natural. O subconsciente assumiu o comando daquela habilidade e agora você a executa sem pensar. O mesmo processo funciona com crenças sobre dinheiro. No começo, pensar em abundância parece forçado. Acreditar que você pode prosperar sem sacrifício extremo parece irreal. Imaginar que dinheiro pode fluir com naturalidade parece ingênuo. Mas isso é apenas a estranheza do novo. Com repetição correta, isso se torna sua nova normalidade. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes que a reprogramação realmente aconteça. Elas tentam por alguns dias, não veem resultado imediato e voltam para os velhos padrões. E aí o subconsciente entende, viu? Eu sabia que isso não ia funcionar. Melhor ficar no que já conhecemos. E o padrão antigo se fortalece ainda mais. Mas quando você se compromete com o processo, quando você entende que reprogramação é trabalho de construção, não de mágica instantânea, tudo muda. Você para de buscar atalhos e começa a construir fundações sólidas. Você não precisa se esforçar mais. Precisa pensar diferente, precisa sentir diferente, precisa permitir diferente. E essa mudança, quando acontece, não faz barulho, mas muda tudo. Muda como você enxerga oportunidades, muda como você toma decisões financeiras, muda como você reage a desafios, muda como você se posiciona no mercado, muda como você recebe dinheiro, muda como você sustenta prosperidade, muda principalmente como você se sente em relação a tudo isso. E quando a mudança é interna, a externa é consequência natural. Se você chegou até aqui neste texto, você já é diferente da maioria. A maioria desiste nos primeiros parágrafos. A maioria não tem paciência para entender a profundidade do problema. A maioria quer soluções rápidas para questões profundas. Mas você continuou. Você está aqui. E isso mostra que existe algo em você que está pronto para essa transformação. Existe algo que sabe que a resposta não está em trabalhar mais, e sim em funcionar diferente. Existe algo que percebe que a chave está na reprogramação interna, não na estratégia externa. E esse algo é a parte mais sábia de você, pedindo permissão para guiar sua vida financeira de um jeito novo. A verdade é que você sempre teve o potencial para prosperar, sempre, desde o início. O que estava faltando não era capacidade, era permissão. Permissão interna para ocupar um lugar de abundância. Permissão para receber sem culpa. Permissão para sustentar sem medo. Permissão para expandir sem trair suas raízes. E essa permissão não vem de fora. Ninguém pode te dar. Nenhum curso, nenhum mentor, nenhuma estratégia. Eles podem ajudar, mas a permissão final é sua. Ela acontece quando o subconsciente finalmente entende. É seguro prosperar, é seguro receber, é seguro manter, é seguro crescer. Então agora, neste momento, você tem uma escolha real. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, esperando que em algum momento mágico as coisas mudem sozinhas.
ou você pode assumir a responsabilidade pela sua programação interna e começar o trabalho real de transformação. Não é fácil, mas é simples. Não é rápido, mas é efetivo. Não é mágico, mas é poderoso. E está totalmente ao seu alcance. O áudio de reprogramação que preparei está disponível. A ferramenta está pronta. A questão agora é: você está pronto para usá-la? Ou vai deixar mais um dia, mais uma semana, mais um mês passar, mantendo os mesmos padrões e esperando resultados diferentes? Sua prosperidade não depende de sorte, depende de programação. E programação pode ser mudada. Comece agora.